Pessoal, será que a gente pode sonhar que o atacante Richarlison pode vir jogar no Vasco da Gama? Aquele Richarlison da seleção brasileira, convocado recentemente pelo Ancelotti, atacante do Tottenham da Inglaterra. Será que a gente pode sonhar? Sonhar a gente pode, não custa nada, sonhar é de graça. Difícil ele vir pro Vasco? É difícil pra caramba, não vou mentir pra vocês. Agora, impossível não é não, tá? E a prova disso é o Coutinho. Lá na época, quando o Coutinho era especulado no Vasco, muita gente riu, principalmente os rivais. Hoje o Coutinho tá no Vasco da Gama. Então, meu irmão, ainda mais o Richarlison, que é um torcedor do Vasco fanático, ele já falou isso em diversas entrevistas. E o volante Thiago Mendes, novo reforço do Vasco da Gama, assinou seu contrato oficial com o Vasco e vai chegar ao Rio de Janeiro na terça-feira para fazer exames médicos e aí sim o Vasco poder anunciar o jogador oficialmente. Lembram do Cauã Barros, cria da base do Vasco? Ano passado estava jogando no Amazonas. Esse ano o Vasco emprestou ele ao América Mineiro. Inclusive o Barros está se destacando, tá? O destaque do time do América na Série B é o Cauã Barros, cria da base do Vasco da Gama. Então ano que vem o Barros provavelmente aí deve vir para o time profissional, né? Obviamente, titular talvez do Vasco da Gama. Se você não me conhece, tá? Meu nome é João, você tá no canal Sentimento Vascaína. Vou pedir, é claro, para você deixar o seu like e também para se inscrever aqui no canal, que é muito importante. Ajuda pra caramba aqui no nosso conteúdo, beleza? Então, vamos bater 50 likes nesse vídeo, uma meta pra vocês aí, tá? Ajuda pra caramba o nosso conteúdo. 50 likes aí, dá moral pra gente. Agora vamos pras informações, vamos lá. Vamos começar falando sobre essa situação do atacante Richarlison, né? Muita gente, quando viu essa informação do Richarlison sendo especulado no Vasco, ficou assustado, pô, é impossível, pô, é muito difícil ele vir pro Vasco. Vamos lá, vamos saber um pouco a situação. O Analisa Vasco fez uma apuração um pouco, apuração não, mas fala um pouco sobre essa situação. Você com certeza se deparou com essa especulação da possível vinda de Richarlison ao Vasco, informado em primeira mão pelo canal Vasco. Acreditando ou não na informação, certamente você ficou comovido com a possibilidade, né? Muita gente, muito torcedor do Vasco aí ficou assim, pô, será se vai vir ou não? Será se pode vir? Richarlison, jogador que atua no futebol inglês e que esteve defendendo a seleção brasileira na última Copa do Mundo, de repente tem seu nome atrelado ao Vasco da Gama, clube em que ele já afirmou torcer em outras oportunidades. Que eu falei pra vocês, o Richarlison ele é torcedor do Vasco, por mais que ele é cria lá de Laranjeiras, né, do Fluminense, mas ele é torcedor do Vasco da Gama declarado. O cenário descrito pelas apurações jornalísticas é de dificuldade para que se desenhe, né, esse caminho pela vinda do centroavante de 28 anos para a colina histórica, né? É difícil ele vir para o Vasco, a gente não vai negar isso. Um projeto ambicioso, um projeto gigante, conforme dito pelas informações extraoficiais, é preparado a fim de que se atenda a esse desejo da diretoria e, naturalmente, do torcedor vascaíno. É claro, né? Pô, a gente ter o Richarlison no elenco, a gente iria agradecer, né? E iria parabenizar a diretoria também. É prudente sonhar com isso? É real? A gente pode sonhar? Essa é a pergunta que muitos têm se feito. Bom, se sonhar é imprudente, vamos todos parar de dormir, né? Exatamente isso. O futebol é disso, do improvável. Quem acreditava que o Felipe Coutinho voltaria ao Vasco no ano passado? Cara, muita gente não acreditava. Eu lembro bem da minha reação ao ver a notícia. O quanto demorei para sonhar com aquilo com medo de abrir nova ferida. E é exatamente isso, cara. Acho que ano passado, né, muita gente duvidava que o Coutinho poderia vir para o Vasco e veio. Né, o Coutinho veio para o Vasco da Gama. Por mais que até agora, né, não mostrou aquele futebol todo, aquele Coutinho que a gente espera, mas veio para o Vasco, né? Vamos lá. Acho que o mais correto é sonhar com a moderação. Claro, né? Sonhar ali mais tranquilo. Não é indispensável, uma palavra oficial, né? Alô, Vasco da Gama, esclarece seu torcedor. Tem coisa aí? Não tem? Né? Fez a pergunta ali. No mais, com ou sem Richarlison, que vem o nome, pois, parafraseando nosso antigo diretor Marcelo Santana, o campo fala. E neste momento se ouve uma gritaria no CT Moacir Barbosa. É exatamente isso, o Vasco precisa de reforços. Então, meu irmão, é isso. Acreditar, sonhar, meu irmão, não custa nada, é de graça, a gente pode acreditar, a gente pode sonhar. Eu vou sonhar aqui com o Richarlison no Vasco da Gama.
Se ele vai vir ou não, aí é outros 500. Mas sonhar não custa nada. E pode ser um sonho que pode se tornar real. Se Deus quiser, vai se tornar real, né? Que Papai do Céu abençoe do Richarlison vir jogar no Vascão. Pô, seria muito maneiro. Ter um Coutinho, ter um Richarlison, ter um Verratti, ter um Thiago Mendes na volância, ter um goleiro como o Léo Jardim renovando seu contrato. Seria muito maneiro, né? Bom, o Richarlison é um atacante de 28 anos de idade. Ele tá fora dos planos, né, do Tottenham da Inglaterra. É um jogador que tem contrato com o Tottenham até o dia 30 de 6 de 2027. Então, cara, ele tem aí, cara, mais um ano de contrato. 1 ou 2 anos de contrato ele ainda tem com o Tottenham da Inglaterra. O valor dele de mercado hoje é 20 milhões de euros, meu irmão. Tem noção disso? 20 milhões de euros hoje é quase 200 milhões de reais. Tá? Convertendo, fica ali entre 192, por ali, eu acho, se eu não me engano. Então, pra você ver, é um cara que joga como centroavante, como ponta direita, como ponta esquerda, é convocado para a seleção brasileira, inclusive foi convocado na última convocação do Carlito Ancelotti, novo treinador da seleção. Então, meu irmão, é um cara que ultimamente tem sofrido com algumas lesões no Tottenham, mas nada que seja uma lesão grave, um LCA, coisa do tipo, tá? É um jogador importante, se vier pro Brasil, meu irmão, ele vai cravar, tem certeza absoluta disso. Os números do Richarlison lá na Premier League, né, que muita gente fala que é a competição mais difícil que tem no mundo. Então, meu irmão, os números dele lá são muito bons, tá? Muito bons mesmo. A temporada que ele pouco jogou agora no Tottenham, ele fez 24 jogos, 5 gols e 2 assistências. A temporada 23 e 24, né, que ele fez também lá na Premier League, 31 jogos, 12 gols e 4 assistências. Então, pra você ver, é um cara, meu irmão, que faz gol lá na Premier League, faz gol na Copa do Mundo. Então, é um cara que se chegar no futebol brasileiro, tem certeza absoluta que vai brigar ali pela artilharia, né? Ainda mais, pô, se for vestindo a camisa do Vasco, a gente vai agradecer. Então vamos falar sobre a situação do Thiago Mendes, né? Novo reforço do Vasco da Gama. O Vasco fechou com o jogador, né? O jogador assinou seu contrato com o Vasco da Gama, inclusive. O André Hernan trouxe essa informação ali, ó. Mudou. Thiago Mendes chegará ao Brasil, no Rio de Janeiro, apenas na terça-feira. Ele acabou de assinar compromisso com o Vasco. O documento foi digital, né? O contrato foi digital, né? Do Thiago Mendes com o Vasco da Gama. Então o Thiago Mendes, oficial, ele é o novo jogador do Vasco da Gama. Claro, vai faltar ali ele fazer exames médicos, aquelas etapas todas que ainda tem pra fazer. Mas assinar contrato, ele já assinou com o Vasco, ele já é jogador do Vasco da Gama, só falta ali passar dos exames médicos e já era, né? E aí vestir a camisa do Vasco e a partir do dia 11, tá? Depois do dia 11, o jogador pode estrear com a camisa do Vasco. Talvez ele possa estar na lista de relacionados do jogo ali contra o Botafogo no dia 12, né? Talvez, acho muito difícil, mas talvez, ok? E aí, cara, o torcedor perguntou ali, ó, o que você acha da contratação, André Hernan? Ele colocou excelente. Cara, muita gente aí não tá ligando pra essa contratação, mas é uma contratação muito boa do Vasco, tá? Muito boa mesmo. Se o Thiago Mendes tiver bem fisicamente, cara, tenho certeza absoluta que é um jogador que vai ajudar muito, muito o Vasco nessa temporada. Beleza? Então é isso, Thiago Mendes vai chegar no Rio de Janeiro na terça-feira. Talvez eu tente fazer uma live pra vocês aí da chegada do jogador, beleza? Bom, vamos falar sobre outro assunto, pessoal, que é sobre o volante Barros, né? Cauã Barros. Um jogador da base do Vasco, né? Cria do Vasco da Gama. Não teve tantas oportunidades, teve algumas oportunidades. Acabou jogando bem alguns jogos, mas por conta de ter outros jogadores que eram experientes na época e tudo mais, o jogador não teve mais oportunidade. Cara, o Cauã Barros, ele tá se destacando na Série B, né, pelo América Mineiro. Ano passado, o Barros jogou no Amazonas, né, também a Série B, acabou jogando muito bem. Muita gente, inclusive, esse ano pediu pro Barros jogar e tudo mais, mas o Vasco acabou emprestando o jogador ao América Mineiro. Tanto o Barros e tanto o Figueiredo, né, só que é o seguinte, o Cifute Brasil colocou o seguinte ali, ó. Cauã Barros, de 21 anos, vem se destacando muito pelo América Mineiro. Meia central pertence ao Vasco da Gama. O jogador vem se destacando muito, tanto defensivamente, tanto defendendo e tanto ofensivamente, tanto atacando. Vem crescendo muito e tem uma grande margem de evolução, tem futuro, tá? Então, tá aí. O jogador que tá se destacando lá no América Mineiro, jogador de 21 anos de idade, ele tem contrato com o Vasco, né? O contrato dele de empréstimo com o América Mineiro acaba
esse ano, dia 25, final do ano, né? Ele tem contrato com o Vasco da Gama. É um jogador ali que na Série B, né, já fez bastante jogos, inclusive, ó. Nessa temporada ele fez 24 jogos, 10 pelo Campeonato Mineiro, 13 pela Série B, né, e 1 pela Copa do Brasil. Ele, a total, fez 24 jogos, 4 gols e 8 cartões amarelos. É um jogador que joga ali como meio ofensivo, volante e tudo mais. É um jogador que tá se destacando muito lá na Série B. Então, cara, é bom a gente abrir o olho ali em relação ao jogador, né? Para ano que vem a gente poder ali ter um jogador importante também no elenco do Vasco que pode ajudar, né? Não custa nada dar oportunidade pro moleque. A gente sabe que ele tem qualidade, a gente sabe que é um jogador que pode ajudar o Vasco da Gama. Por que não vai dar oportunidade para ele? Então, é isso, tá? Pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Falamos sobre a situação do Richarlison. É que eu falo pra vocês, eu não vou mentir pra vocês, aqui não é canal de mentira nem nada do tipo, aqui é um canal que eu trago informações pra vocês. Eu sou um torcedor como você que tá assistindo esse vídeo, tá? Eu sou um torcedor como você. Então, não custa nada sonhar. Sonhar é de graça, tá? É difícil ele vir? É muito difícil do Richarlison vir pro Vasco da Gama. Você vê o valor de mercado dele, 20 milhões de euros. 200 milhões de reais, entendeu? Mas não é nada de impossível. Um jogador que é vascaíno, ele já falou em entrevistas que ele torce pro Vasco da Gama. É um jogador que tem um carinho enorme pelo Vasco, conhece o presidente Pedrinho. Então, meu irmão, qualquer coisa ali, qualquer coisinha, mera possibilidade do Vasco tentar trazer o Richarlison, o Vasco vai tentar. E tá, eu acho certo, né? O não a gente já tem. É o que a gente fala pra galera, né? Ah, pô, vai ficar com aquela menina ali, com aquela garota ali. O não tu já tem. O que custa tentar? Não custa nada, então vai lá tentar, entendeu? Então é isso, tá? O Vasco aí tá tentando a contratação do Richarlison, segundo a informação, né, do canal Vasco, do VDG Cash. Se conseguir, cara, vou parabenizar a diretoria. Se não conseguir, não vou criticar nem nada do tipo, até porque é uma contratação que chegaria no Vasco badalada, acho que impactaria o Brasil todo. Tá? Como o Coutinho vindo pro Vasco também impactou, né? Por mais que o Coutinho até agora não jogou aquela bola que a gente esperava, mas, irmão, teve impacto do Coutinho no Vasco da Gama, ainda mais depois daquela música e tudo mais, né? Da barreira vai virar baile. Cara, vindo o Richarlison pro Vasco, acho que o torcedor Vasco ele ficaria maluco e iria conseguir sonhar, né? Num possível título aí também, né? Não custa nada também. Então, é isso, tá? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal que é muito importante. Ajuda pra caramba a gente crescer na plataforma, é super importante mesmo, tá, pessoal? Tamo junto, um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Saudações vascaínas, tamo junto, abraço, fiquem com Deus.